No Brasil Imperial de 1852, um pai fez uma escolha que abalaria sua família para sempre. Ao descobrir que um de seus filhos gêmeos tinha uma deficiência, ordenou que a escrava o levasse para longe, fingindo que ele havia morrido. 20 anos depois, quando o destino reuniu os dois irmãos pela mulher que ambos amavam, a verdade veio à tona, de forma tão devastadora, que mudou não apenas suas vidas, mas toda a sociedade ao redor. Me conte de qual cidade está ouvindo esta história e qual horário está aí. Sempre gosto de saber aonde essas narrativas estão chegando. A manhã de março de 1857 trouxe para a fazenda Santa Mônica um silêncio pesado que contrastava com a agitação habitual de uma propriedade próspera. Barão Cândido Machado caminhava pelo corredor principal da Casagre, com passos que ecoavam como golpes de martelo, seu rosto sombrio, refletindo a decisão terrível que estava prestes a tomar. Aos 42 anos, Cândido havia construído sua reputação como um dos homens mais poderosos da província de São Paulo. Suas terras de café se estendiam por quilômetros, seus negócios prosperavam e sua posição social era invejada por toda a aristocracia regional. Mas havia algo que não podia tolerar: imperfeição em sua linhagem. No quarto dos fundos da casa, onde normalmente apenas os empregados tinham acesso, Perpétua cuidava carinhosamente dos filhos gêmeos do barão. Inácio e Gaspar, aos 5 anos, eram fisicamente idênticos. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes brilhantes, traços delicados que prometiam beleza excepcional na idade adulta. A única diferença era que Inácio arrastava ligeiramente a perna direita ao caminhar, resultado de uma lesão no parto que os médicos haviam tentado corrigir sem sucesso. Perpétua, chamou o barão da porta, sua voz cortante como navalha. Traga os meninos aqui. A escrava, mulher negra de 30 e poucos anos que havia criado as crianças desde o nascimento, obedeceu imediatamente. Havia aprendido a reconhecer o tom perigoso na voz de seu senhor. Venham, meus meninos, disse ela suavemente para Inácio e Gaspar, que brincavam com soldadinhos de madeira no chão. As crianças correram em direção ao pai, Gaspar, com passos firmes e seguros, Inácio com seu andar característico, que o fazia arrastar levemente o pé direito. A diferença, por menor que fosse, saltava aos olhos de qualquer observador atento. Cândido observou os dois meninos por longos momentos, sua expressão endurecendo progressivamente. Pegou Gaspar no colo, erguendo-o com orgulho evidente. Este aqui será meu herdeiro, declarou beijando a testa do menino, forte, perfeito, digno do nome Machado. Em seguida, olhou para Inácio com uma frieza que fez Perpétua estremecer. E este não pode carregar meu sobrenome, senhor, sussurrou Perpétua, pressentindo o que estava por vir. Perpétua, você vai levar Inácio para os quartos dos fundos. A partir de hoje, ele viverá lá, longe da família. Mas, senhor, não me questione, rugiu Cândido, fazendo ambas as crianças se assustarem. Esse aleijado não pode ser visto como meu filho. Tire-o da minha frente. Inácio, mesmo aos 5 anos, compreendeu que algo terrível estava acontecendo. Lágrimas começaram a rolar por seu rostinho enquanto estendia os braços para o pai. Papai, eu fui mal comportado. A pergunta inocente deveria ter tocado o coração de qualquer pai, mas Cândido permaneceu impassível. Gaspar, disse ele para o outro gêmeo. A partir de hoje você é meu único filho. Esse menino não é seu irmão, é apenas um empregado da casa. Mas papai, sem questionamentos. Perpétua pegou Inácio no colo, o menino soluçando sem compreender por que estava sendo separado da família. Gaspar observava confuso, sem entender por que o irmão com quem brincava todos os dias estava sendo levado embora. Leve-o, ordenou Cândido, e garanta que nunca mais apareça onde eu possa vê-lo. Dona Eulália, que havia testemunhado a cena horrível da porta do quarto, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Cândido, pelo amor de Deus, ele é nosso filho. Era nosso filho. Agora é apenas um lembrete infeliz
de que nem tudo sai como planejamos. Não pode fazer isso com uma criança inocente. Posso e vou. Um machado não pode ter defeitos. A sociedade não pode saber que gerei um aleijado. Ele mal consegue andar direito. É apenas uma criança que precisa de cuidados. Exatamente por isso não pode ser meu herdeiro. Gaspar será filho único, como deveria ter sido desde o início. A discussão foi interrompida pelos gritos desesperados de Inácio, que se debatia nos braços de Perpétua. Mamãe, não quero ir embora. Prometo que vou andar direito. Eulália correu em direção ao filho, mas Cândido a bloqueou. Não se aproxime dele. A partir de agora, você tem apenas um filho, Cândido. Se desobedecer, mandarei Inácio para longe da propriedade. Pelo menos aqui, ele estará seguro, mesmo que invisível. A ameaça era clara e efetiva. Eulália sabia que seu marido era capaz de cumprir qualquer coisa que prometesse, por mais cruel que fosse. Perpétua levou Inácio para os quartos dos empregados, nos fundos da propriedade, longe da casa grande, onde ele viveria como se fosse filho dela. O menino chorou durante dias, perguntando constantemente quando poderia voltar para casa, quando veria o irmão novamente, porque o papai estava bravo com ele. Meu filho, dizia Perpétua, embalando-o todas as noites. Às vezes os adultos fazem coisas que não conseguimos entender, mas eu vou cuidar de você como se fosse meu próprio sangue. Mas eu quero minha mamãe. Sua mamãe te ama muito, mas precisa obedecer ao papai. Quando ele vai me perdoar? Perpétua não tinha resposta para essa pergunta. Sabia que Cândido jamais mudaria de ideia. Havia tomado uma decisão baseada em sua obsessão doentia por perfeição e status social. Enquanto isso, Gaspar era bombardeado diariamente com uma versão distorcida da realidade. Você é meu único filho, repetia Cândido constantemente. Sempre foi, nunca teve irmãos, mas eu lembro do Inácio. Inácio era apenas um menino que morava aqui temporariamente. Agora foi para outro lugar. Ele vai voltar nunca, e você não deve falar sobre ele. Filhos únicos não têm irmãos para lembrar. Com o tempo, através de repetição constante e manipulação psicológica, Gaspar começou a aceitar a versão do pai. As memórias do irmão foram se tornando nebulosas, depois confusas, finalmente quase esquecidas. Inácio, por sua vez, adaptou-se à nova realidade com a resiliência impressionante das crianças. Perpétua se tornou sua verdadeira mãe, ensinando-lhe não apenas tarefas práticas, mas também a ler, escrever e, principalmente, a ter orgulho de si mesmo, apesar de sua limitação física. Meu filho, dizia ela, sua perna pode ser diferente, mas seu coração é do tamanho do mundo. Por que o papai não gosta de mim? Porque algumas pessoas só conseguem ver o que está por fora, não o que está por dentro. E o que está por dentro de mim? Bondade, inteligência, coragem, coisas muito mais importantes que pernas perfeitas. Dona Eolia visitava secretamente o filho rejeitado sempre que conseguia escapar da vigilância do marido. Trazia livros, doces e, principalmente, o amor maternal que Cândido tentava negar. Mamãe? Perguntava Inácio durante uma dessas visitas. Por que precisa vir escondida? Porque papai ficaria muito bravo se soubesse. Ele ainda está bravo comigo? Eulália abraçava o filho, tentando esconder as próprias lágrimas. Papai tem problemas no coração que não consegue resolver, mas eu te amo mais que tudo no mundo. Aos poucos estabeleceram uma rotina. Eulália se apresentava como professora particular, contratada para educar os empregados da fazenda, visitando Inácio regularmente para continuar sua educação formal. Os anos se passaram transformando os gêmeos em jovens de personalidades completamente opostas. Gaspar cresceu como príncipe herdeiro, mimado pelos privilégios, educado por tutores particulares, vestindo as melhores roupas importadas de Paris. Aos 20 anos, era considerado um dos solteiros mais cobiçados da província. Belo, rico, mas também arrogante e cruel. Inácio, criado nos fundos da propriedade, desenvolveu-se como jovem de caráter excepcional. Sua deficiência na perna, ao invés de limitá-lo, havia fortalecido sua determinação.
Aprendeu todos os ofícios da fazenda, ajudava Perpétua com dedicação incansável e lia vorazmente todos os livros que sua mãe lhe trazia secretamente. Perpétua disse: Inácio, certa manhã, quero aprender carpintaria. Para quê, meu filho? Para ser útil, para que ninguém possa dizer que sou apenas um peso. A escrava sorriu com orgulho. Aos 20 anos, Inácio havia se tornado um jovem extraordinário, alto, de ombros largos desenvolvidos pelo trabalho físico, olhos verdes que brilhavam com inteligência e uma beleza natural que as roupas simples não conseguiam esconder. Você já é mais útil que qualquer homem que conheço, mas quero ser mais, quero provar que posso ser alguém importante. Foi nessa época que Cândido anunciou os planos para o futuro de Gaspar. Meu filho, disse ele durante o jantar na casa grande, está na hora de completar sua educação. Você irá para Portugal estudar administração e comércio internacional. Por quanto tempo, pai? 3 anos. Quando voltar, assumirá gradualmente os negócios da família e depois se casará adequadamente. Já tenho em mente algumas famílias nobres com filhas em idade apropriada. Gaspar partiu para Lisboa numa manhã de setembro, acompanhado de grande comitiva e despedidas emotivas. Inácio observou a partida de longe, sentindo uma melancolia estranha ao ver o irmão que nem sequer sabia de sua existência. Está pensando nele? Perguntou Perpétua, notando sua expressão. Às vezes me pergunto como seria se as coisas fossem diferentes, se eu pudesse conhecê-lo de verdade, conversar com ele como irmão, talvez um dia. Não, ele nem sabe que existo. Para ele, sou apenas parte da paisagem. Durante os 3 anos de ausência de Gaspar, Inácio floresceu de maneiras impressionantes. Tornou-se especialista em carpintaria. Aprendeu noções de medicina através dos livros que Keia conseguia e desenvolveu habilidades comerciais, ajudando nos negócios menores da fazenda. Mais importante ainda, começou a acompanhar Perpétua em suas idas à cidade para comprar suprimentos. Foi numa dessas viagens que sua vida mudou para sempre. A cidade de São Paulo estava em pleno crescimento, com ruas pavimentadas, casas elegantes e um comércio próspero que atraía famílias ricas de toda a província. Era num desses estabelecimentos comerciais que Teodora Venâncio ajudava o pai com a contabilidade do negócio. Aos 18 anos, Teodora era considerada uma das jovens mais belas e inteligentes da cidade, filha única de comerciantes portugueses prósperos. Havia recebido educação refinada e possuía uma independência de espírito rara para mulheres de sua época. Pai, disse ela certa tarde, aquele jovem que veio com a escrava da fazenda Santa Mônica me intriga. Qual jovem? O que tem dificuldade para andar? Há algo nele, uma educação, uma inteligência que não condiz com sua posição. Venâncio observou Inácio da janela de seu estabelecimento. O rapaz ajudava Perpétua a carregar compras, tratando-a com carinho filial evidente. Deve ser filho bastardo de algum fazendeiro, comentou ele. Acontece frequentemente. Mesmo assim, há algo especial nele. Na semana seguinte, quando Inácio retornou à cidade, Teodora criou uma desculpa para conversar com ele. Desculpe incomodá-lo, disse ela, aproximando-se enquanto ele esperava Perpétua terminar as compras. Mas notei que lê muito. Que tipo de livros aprecia? Inácio ficou surpreso. Poucas pessoas da cidade dirigiam-lhe a palavra e certamente nenhuma jovem de família respeitável. Literatura clássica, principalmente. História também. Que interessante. Poucos jovens se interessam por leitura séria. A leitura é uma janela para mundos que talvez nunca possamos visitar fisicamente. A resposta impressionou Teodora. A eloquência, a profundidade do pensamento, a educação evidente, tudo contrastava com as roupas simples e a posição social aparente. Posso perguntar quem foi seu professor? Minha mãe me ensinou a ler. O resto aprendi sozinho. Sua mãe é a escrava que o acompanha? Inácio hesitou.
Tecnicamente, Perpétua o havia criado como filho. Mas, biologicamente, sim, respondeu finalmente. Ela é minha mãe, em todos os sentidos que importam. A conversa foi interrompida pelo retorno de Perpétua, mas algo havia nascido entre os dois jovens. Nos encontros seguintes, sempre chaperronados pela presença da escrava, Inácio e Teodora desenvolveram uma amizade que rapidamente evoluiu para algo mais profundo. Teodora, disse ele durante uma de suas conversas, preciso ser honesto sobre minha situação. Que situação? Não tenho futuro promissor a oferecer. Sou filho de escrava, vivo da caridade alheia. Tenho esta deficiência. Inácio, interrompeu ela, você é o homem mais íntegro, inteligente e bondoso que já conheci. Sua perna não define quem você é, mas define como a sociedade me vê. Então, talvez a sociedade precise aprender a ver melhor. O amor entre eles cresceu durante meses. Teodora inventava desculpas para visitá-lo na fazenda, sempre acompanhada de uma criada para manter as aparências. Inácio, por sua vez, ia à cidade sempre que possível, trazendo pequenos presentes que fazia com suas próprias mãos. Meu pai suspeita de algo, disse ela certa tarde. Aí, o que pensa? Que estou me interessando por alguém inadequado socialmente? Ele não está errado, está sim. Você é mais nobre que qualquer aristocrata que conheço. Foi durante uma dessas visitas que Perpétuo anotou algo preocupante. Inácio, meu filho, você está se apaixonando. É tão óbvio assim? Para quem te criou? Sim, mas precisa ser cuidadoso. Por quê? Porque ouvi rumores na cidade. O filho do patrão está voltando de Portugal e há conversa sobre casamento arranjado. Casamento de quem? Do jovem Gaspar com uma filha de comerciantes ricos. Inácio sentiu o sangue gelar. Não podia ser coincidência. Que família? Os Venâncio. O mundo pareceu desabar ao redor de Inácio. O irmão que nem sabia de sua existência estava destinado a se casar com a mulher que ele amava desesperadamente. Não pode ser, Inácio. Perpétua. Preciso contar algo para Teodora. Preciso avisá-la sobre quem eu realmente sou. Meu filho, isso pode ser muito perigoso. Mais perigoso que deixá-la descobrir a verdade de forma chocante quando meu irmão vier pedir sua mão. Naquela noite, Inácio não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 20 anos, o destino estava forçando um confronto entre os dois mundos que Cândido havia criado. O mundo de Gaspar, cheio de privilégios e mentiras, e o mundo de Inácio, construído sobre verdade e sofrimento. A decisão mais difícil de sua vida o aguardava: revelar sua identidade verdadeira e arriscar perder Teodora para sempre, ou continuar mentindo e vê-la se casar com um irmão que nem sabia de sua existência. A notícia da volta de Gaspar espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. 3 anos de estudos em Lisboa haviam transformado o jovem num cavalheiro refinado, fluente em francês e inglês, versado em literatura europeia e negócios internacionais. Cândido organizou uma festa grandiosa para celebrar o retorno do filho, convidando toda a aristocracia regional. Meu filho, disse ele durante os preparativos, chegou a hora de assumir suas responsabilidades como herdeiro dos Machado. Estou pronto, pai. Isso inclui casamento adequado. Já identifiquei a candidata perfeita, Teodora Venâncio, filha de uma família próspera de comerciantes, bela, educada e com dotes substancial. Gaspar assentiu sem questionamentos. Durante os anos em Portugal, havia aprendido que casamentos aristocráticos eram transações comerciais disfarçadas de romance. Quando a conhecerei? Amanhã faremos uma visita formal aos Venâncio para apresentar nossa proposta. Enquanto isso, nos fundos da propriedade, Inácio enfrentava a angústia de saber que perderia Teodora sem poder fazer nada para impedi-lo. Durante semanas, tentara encontrar coragem para revelar sua verdadeira identidade. Mas como explicar 20 anos de mentiras? Meu filho, disse Perpétua vendo seu sofrimento. Talvez seja a hora de contar a verdade para sua mãe verdadeira. Dona Eulália, ela vem visitá-lo há anos. Talvez possa ajudar.
Como ela não tem poder para desafiar as decisões do marido, mas tem influência e ama você o suficiente para tentar algo. Naquela noite, quando Eulália chegou para sua visita semanal disfarçada de professora, Inácio tomou uma decisão desesperada. Mãe, disse ele usando a palavra que raramente pronunciava. Preciso de sua ajuda. Eulália se assustou. Inácio sempre a chamara de senhora ou dona Eulália para manter as aparências. O que aconteceu? Estou apaixonado. Isso é maravilhoso, filho, não é? A mulher que amo é Teodora Venâncio. O rosto de Eulália empalideceu instantaneamente. A moça que seu pai escolheu para Gaspar. Exatamente. Meu Deus. E como isso aconteceu? Inácio contou sobre os encontros na cidade, as conversas, o amor que crescera entre eles. Eulália escutou com o coração despedaçado, compreendendo a tragédia que se desenrolava. Ela sabe quem você realmente é. Sabe que sou filho de escrava? Não sabe que sou irmão gêmeo do homem que está prestes a pedi-la em casamento. Inácio. Mãe, preciso contar a verdade para ela. Não posso deixá-la se casar sem saber que existem duas versões da mesma pessoa. Isso destruirá tudo. Seu pai jamais perdoará essa revelação. Prefiro ser destruído a ver a mulher que amo se casar com meu irmão por engano. Olaia ficou em silêncio por longos momentos, pesando as consequências terríveis da decisão que Inácio estava tomando. Se fizer isso, disse ela finalmente, não haverá volta. Cândido o expulsará da propriedade para sempre. Então, que me expulse. Perpétua me criou para ser homem de honra, não covarde. E se Teodora escolher Gaspar, mesmo sabendo a verdade, então aceitarei sua decisão. Mas ela tem direito de escolher, conhecendo todos os fatos. No dia seguinte, Cândido e Gaspar dirigiram-se à casa dos Venâncio, numa carruagem luxuosa, vestindo seus melhores trajes. A reunião fora agendada formalmente e toda a cidade sabia que se tratava de um pedido de casamento. Penance os recebeu em seu melhor salão com Teodora, usando um elegante vestido azul que realçava seus olhos castanhos. Ela cumprimentou educadamente, mas algo em sua expressão sugeria nervosismo. Senhor Venâncio, iniciou Cândido após as cortesias. Vim apresentar meu filho Gaspar, recém-retornado de seus estudos em Portugal. É uma honra conhecê-lo, disse Teodora, fazendo uma reverência formal. Quando ergueu os olhos e viu Gaspar claramente pela primeira vez, sentiu como se o mundo tivesse parado. Era o mesmo rosto de Inácio, os mesmos olhos verdes, os mesmos traços delicados, a mesma beleza impressionante. Mas havia diferenças sutis. Gaspar irradiava arrogância, onde Inácio demonstrava humildade. Seus gestos eram calculados, onde os de Inácio eram naturais. Senhorita Teodora, disse Gaspar beijando sua mão. Ouvi falar muito de sua beleza e inteligência. As descrições não fizeram justiça à realidade. Muito gentil de sua parte, respondeu ela automaticamente, ainda processando a semelhança impossível. Meu filho, continuou Cândido, expressou o interesse em conhecê-la melhor, com vistas a um possível enlace matrimonial. Seria uma honra para nossa família, respondeu Venâncio prontamente, mas Teodora mal conseguia se concentrar na conversa. Como era possível que dois homens fossem tão fisicamente idênticos? E onde estava Inácio naquele momento? Seria coincidência terrível ou havia uma explicação que desafiava toda a lógica? Sem Rita, Teodora disse: Gaspar, gostaria muito de conhecer suas opiniões sobre literatura. Ouvi dizer que é muito culta. Sim, claro. Talvez pudéssemos conversar no jardim. Teodora aceitou mais por necessidade de ar fresco que por interesse genuíno. Enquanto caminhavam entre as flores, Gaspar falava sobre seus estudos em Portugal, mas ela só conseguia pensar na impossibilidade da situação. Posso fazer-lhe uma pergunta? Interrompeu ela subitamente. Naturalmente, tem irmãos.
Gaspar pareceu confuso pela pergunta. Não sou filho único. Por pergunta? Curiosidade apenas, mas a resposta a deixou ainda mais perturbada. Se Gaspar era filho único, quem era Inácio? Como podiam ser tão parecidos? A visita terminou com acertos preliminares para o noivado. Cândido e Venâncio discutiram dotes, propriedades e planos para a cerimônia. Teodora mal participou das conversas, sua mente em turbilhão. Naquela mesma tarde, Inácio chegou à cidade com Perpétua para as compras semanais. Teodora, que o observara da janela, desceu correndo para confrontá-lo. Inácio, preciso falar com você urgentemente. Teodora, o que aconteceu? Quem é você realmente? Como assim? Esta manhã recebi a visita de um homem idêntico a você. Idêntico. O mesmo rosto, os mesmos olhos, tudo igual. Inácio sentiu o sangue gelar. O momento que temia havia chegado. Teodora, ele disse chamar-se Gaspar Machado e que é filho único. Mas você existe. Então, quem está mentindo? Perpétua se aproximou, percebendo a gravidade da situação. Meu menino, sussurrou ela. Chegou a hora da verdade. Inácio respirou fundo, olhando nos olhos da mulher que amava. Teodora, o que vou contar mudará tudo entre nós. Então conte. Gaspar Machado é meu irmão gêmeo. Nascemos na mesma hora, do mesmo ventre. A única diferença é que eu tenho esta deficiência na perna, irmão gêmeo. Mas ele disse ser filho único, porque nosso pai se envergonhou de mim quando descobriu minha limitação. Aos 5 anos, me entregou para Perpétua a criar, fingindo que eu havia morrido. Durante 20 anos, vivi como se fosse filho dela. Teodora o encarou incrédula. Você é filho do barão Cândido Machado? Sou, mas um filho rejeitado, escondido, negado e sua mãe verdadeira, Dona Eulália. Ela me visita secretamente há anos, fingindo ser professora. A revelação atingiu Teodora como uma avalanche. O homem que amava era irmão gêmeo do homem que acabara de pedir sua mão em casamento. Então você é nobre também? Sou um nobre rejeitado, um aristocrata criado como escravo. Por que não me contou antes? Porque tinha medo de perdê-la e porque não queria que me amasse pelo que poderia ter sido, mas pelo que realmente sou. Teodora ficou em silêncio por longos momentos, processando uma verdade que mudava completamente sua compreensão da realidade. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora você precisa escolher entre 2 irmãos idênticos por fora, mas completamente diferentes por dentro. A revelação da verdadeira identidade de Inácio espalhou-se pela cidade como tempestade devastadora. Teodora, após confrontá-lo sobre sua origem, cancelou abruptamente o noivado com Gaspar, alegando incompatibilidade de temperamentos que deixou ambas as famílias perplexas. Não compreendo, disse Venâncio. A filha, o rapaz é perfeito, bem educado, rico, de família respeitável. Pai, há coisas que o dinheiro não pode comprar. Como o quê? Caráter genuíno. Cândido ficou furioso com a rejeição. Como ousam recusar meu filho? Rugiu ele para Gaspar. Somos a família mais nobre da região. Talvez tenham descoberto algo que os desagradou, sugeriu Gaspar, genuinamente confuso com a recusa. Descoberto o quê? Nossa reputação é impecável. Foi então que um dos empregados domésticos, subornado por Teodora, revelou a informação que mudaria tudo. Senhor barão, disse ele hesitante. Há rumores na cidade sobre o senhor ter outro filho. Que rumores? Que o senhor escondeu um filho gêmeo, deficiente, nos fundos da propriedade. O silêncio que se seguiu foi mortal. Cândido empalideceu. Gaspar o encarou incrédulo. Pai, disse Gaspar lentamente. O que ele está falando? Mentiras, boatos infundados. Pai, eu me lembro. Lembro de brincar com outro menino quando era pequeno. Você sempre dizia que era sonho, mas eu me lembro. A verdade finalmente explodiu como represa rompida. Cândido não podia mais negar o que toda a cidade começava a descobrir. Pai, onde está meu irmão? Gaspar,
Onde está meu irmão? Naquela mesma tarde, Gaspar marchou determinado para os fundos da propriedade, onde encontrou Inácio, ajudando Perpétua a estender roupas no varal. Quando os dois irmãos se viram frente a frente pela primeira vez em 20 anos, foi como se olhassem num espelho. Meu Deus! Sussurrou Gaspar. Somos idênticos! Quase idênticos! Corrigiu Inácio, indicando sua perna. Esta diferença foi suficiente para nosso pai me banir da família? Por que não me contaram que você existia? Porque você devia crescer, acreditando ser filho único e perfeito? Era o plano de nosso pai. Gaspar observou o irmão. As roupas simples, as mãos calejadas pelo trabalho, a dignidade que irradiava, apesar das circunstâncias humildes. E a senhorita Teodora, ela sabe da verdade? Sabe e escolheu cancelar seu noivado para ficar com você, para não se casar baseada em mentiras. Os irmãos conversaram durante horas. Gaspar descobriu que Inácio era mais educado, mais inteligente, mais nobre em caráter que ele próprio, apesar de ter sido privado de todos os privilégios. Você me perdoa? Perguntou Gaspar finalmente. Perdoar o quê? Por ter vivido a vida que deveria ter sido sua também, Gaspar. Você não escolheu nascer sem deficiência e eu não escolhi nascer com ela. Não há nada a perdoar, mas há muito a reparar. Naquela noite, Gaspar confrontou o pai numa discussão que abalou as estruturas da casa grande. Pai, o que fez com Inácio é monstruoso. Protegi nossa família da vergonha. A única vergonha aqui é sua crueldade. Inácio é mais homem que eu jamais serei. Gaspar, você não compreende as pressões sociais. Compreendo que transformou meu irmão em escravo por causa de uma perna que funciona diferente. Ele é defeituoso. Não, o defeituoso aqui é o Senhor. A briga escalou até que Gaspar tomou uma decisão que chocou a todos. Pai, renuncio à herança. Inácio é o primogênito e merece ser reconhecido. Você enlouqueceu? Enlouqueci de vergonha. E se não reconhecer meu irmão oficialmente, contarei a toda a província o que fez. Cândido percebeu que havia perdido o controle da situação. A verdade estava se espalhando. Sua reputação começava a ruir e agora o próprio filho favorito se voltava contra ele. E se eu reconhecê-lo, o que acontecerá? Dividiremos a herança igualmente e você pedirá perdão publicamente. Jamais. Então, prepare-se para viver como paia social. Enquanto isso, Teodora tomava sua própria decisão. Procurou Inácio numa manhã ensolarada, quando ele trabalhava sozinho nos jardins dos fundos. Íncio, disse ela, vim dar minha resposta final. Teodora. Durante semanas pensei sobre tudo que descobri, sobre você ser nobre de nascimento, mas humilde de caráter, sobre seu irmão ser privilegiado, mas vazio por dentro. E qual sua conclusão? Que me apaixonei pelo homem certo desde o início. Inácio a encarou incrédulo, mesmo sabendo quem sou realmente, principalmente sabendo quem você é realmente. Um homem que superou rejeição, preconceito, limitações físicas e ainda assim desenvolveu um coração nobre. Teodora, se casar comigo, enfrentaremos muitas dificuldades. Enfrentaremos juntos. O casamento foi celebrado numa cerimônia simples, mas emocionante. Gaspar serviu como padrinho. Perpétua foi madrinha e Dona Eulália finalmente pôde assumir publicamente seu amor maternal por Inácio. Venâncio, impressionado com o caráter do genro, ofereceu-lhe sociedade em seus negócios. Inácio, disse ele, você tem visão comercial excepcional. Gostaria que trabalhasse comigo. Seria uma honra. E a outra coisa, quero que Perpétua seja oficialmente alforreada e venha trabalhar conosco como empregada livre. A generosidade dos Venâncio contrastava brutalmente com a crueldade de Cândido, que se recusou terminantemente a aceitar a situação. Prefiro morrer a reconhecer publicamente esse aleijado como meu filho. Dona Eulália, após 20 anos de submissão,
finalmente encontrou coragem para tomar uma decisão própria. Cândido, vou embora. Para onde? Para Portugal. Com Gaspar, ele me convidou para morar lá e me deixará sozinho. Como deixou Inácio sozinho durante 20 anos. Gaspar partiu para Portugal levando a mãe, mas antes fez questão de abraçar o irmão pela última vez. Inácio, prometa que não me esquecerá. Como poderia esquecer? Somos parte um do outro e prometa que será feliz. Prometo. Se você prometer o mesmo, prometo. E quando encontrar uma esposa em Portugal, voltarei para apresentá-la a você. Cândido ficou completamente sozinho na casa grande, abandonado por todos que um dia o respeitaram. Sua obsessão por perfeição havia destruído sua família, sua reputação e, finalmente, sua própria sanidade. Inácio prosperou nos negócios com o sogro, tornando-se um dos comerciantes mais respeitados da cidade. Sua deficiência na perna jamais foi impedimento para seus sucessos profissionais ou pessoais. Teodora deu-lhe 3 filhos lindos e saudáveis que cresceram conhecendo a história completa de sua família, tanto as partes gloriosas quanto as vergonhosas. Papai, perguntou o filho mais velho certo dia. Você não sente raiva do vovô Cândido? Não, meu filho. Sinto pena. Por quê? Porque ele perdeu a chance de conhecer o homem maravilhoso que me tornei. Apesar de tudo, a perda foi dele, não minha. Perpétua viveu seus últimos anos como mulher livre e respeitada, vendo o filho que criara se tornar exemplo de dignidade e superação. Cândido morreu sozinho e amargurado, sem jamais ter reconhecido o valor do filho que rejeitou. Seu funeral foi frequentado apenas por empregados pagos para estarem presentes. Esta história nos ensina que valor humano não se mede por perfeição física, que crueldade sempre se volta contra quem a pratica, que amor verdadeiro enxerga além das aparências e que dignidade conquistada através de sofrimento vale mais que privilégios herdados. A jornada de Inácio prova que deficiências físicas não determinam limitações de caráter e rejeição familiar pode ser superada através de amor próprio e apoio de pessoas verdadeiras, e que algumas vezes os que são considerados imperfeitos pela sociedade são exatamente aqueles que possuem as qualidades mais admiráveis. Se você gostou desta história, deixe seu like e se inscreva no canal para me motivar a trazer mais histórias maravilhosas para você, pois seu like me incentiva a continuar. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.